Cocriando Ideias, um podcast da Cocri. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cocriando Ideias, o podcast da Cocri. Estamos aqui, eu sou Eveline, um prazer ter você conosco. Vou passar a bola agora para a Caliane para dar um olá aí para vocês. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar de volta em mais um podcast Cocriando Ideias, podcast da Cocri. E hoje a gente trouxe alguém sensacional, incrível. Temos a honra e o prazer de dizer que ela é nossa cliente e, além de tudo, uma parceira que vai... Gente, ela vai trazer conteúdo aqui, ó. Preparem-se, peguem um cafezinho e a sua água, porque hoje o dia vai render. Mas antes de contar para vocês quem nós temos a honra de receber nesse episódio, eu já quero dar um recado. Encaminha o link desse podcast para os seus amigos empreendedores, gestores, líderes, porque é um assunto imperdível, de máxima importância, de máxima relevância. Você já sabe, se você viu esse corte em algum lugar ou tá por aqui agora, segue o canal da Cocri, porque aqui tem conteúdo de primeira qualidade para empreendedor, para quem trabalha com marketing, para quem é da área comercial e para quem está no corporativo. Gestão, alta direção, empresários. A gente traz conteúdos aqui relevantes, de máxima importância. No nosso dia a dia, a gente tem a honra de conviver com empreendedores assim maravilhosos, com especialistas incríveis. E a ideia de trazer esse podcast para a Cocri é um canal de comunicação onde você pode bater um papo com essas personalidades que a gente tem o privilégio de estar no dia a dia. Então, já manda esse podcast para o seu colega que é gestor, porque hoje, ó, o papo está imperdível. E, sem mais delongas, vou aqui passar para uma breve apresentação para a nossa convidada, que a gente, como a Caliane comentou, tem o prazer de tê-la como cliente. É uma pessoa que a gente ficou encantada de conhecer. Foi um presente mesmo para nós, que é a Ana Flávia Xavier. A Ana é especialista em gestão estratégica de pessoas. Ela tem uma larga experiência de mais de 20 anos de experiência na área. Ela é também conselheira de RH das empresas e trabalha com liderança humanizada e aí também, né, nos conselhos consultivos de RH. Vou passar a bola para a Ana e ela vai falar um pouquinho sobre ela agora. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada, meninas. É uma honra imensa. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo trabalho que vocês fazem junto às nossas empresas, né? Então, é uma honra gigantesca estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela apresentação. Fiquei feliz. Ana, conta um pouquinho pra gente da sua formação, né? Da sua expertise aí nessa área. Quanto tempo você está no mercado? Conto sim. Eu nasci em recursos humanos, né? Desde muito cedo eu já entrei para trabalhar numa consultoria de recursos humanos. Muito grande, ela tinha unidades no país todo, e foi aí que eu comecei a desenvolver um encantamento pela área de recursos humanos, porque eu visitava, né, através dessa consultoria, eu visitava muitas pessoas de RH. Mas eu falo que um grande start na minha carreira foi quando eu comecei a trabalhar com inclusão social de pessoas com deficiência, de profissionais com deficiência, na verdade. Há muitos anos atrás, que eu não sou mais nenhuma jovenzinha, né, meninas? Há muitos anos atrás, lançou-se uma lei de incentivo de contratação de pessoas com deficiência. Eu era muito novinha ainda, muito novinha, mas eu fui direcionada para ir para uma área de inclusão social dentro dessa consultoria que eu trabalhava. E lá eu comecei a aprender muito mais sobre pessoas, né? Sobre o desafio de desenvolver pessoas. Porque, naquele momento, as pessoas com deficiência elas não estavam no mercado do trabalho, elas não tinham treinamento, elas não tinham qualificações, né? E como você incluir essas pessoas numa empresa? Era um desafio para mim, principalmente, que era muito jovem, era um desafio assim, gigantesco. Mas me abriu, eu penso que ali foi o meu primeiro grande start para começar o meu processo de desenvolvimento em gestão estratégica de pessoas, né? Porque tinha que fazer a sensibilização e, principalmente, a sensibilização das lideranças. Porque se a liderança não estiver preparada, como é que ela vai fazer a gestão desse público específico? Mas, passando rapidamente para dessa fase, eu fui contratada por uma empresa aqui de Limeira mesmo, né? Uma empresa de grande porte, e comecei a desenvolver a minha carreira de recursos humanos. Aí eu concluí minha
graduação em administração de empresas, depois eu fiz FGV em gestão estratégica de pessoas, aí fiz várias formações de mentoria, coaching, depois eu sou board member, né? Fui fazer uma formação na Board Academy como conselheira consultiva. Recentemente eu estou concluindo agora uma pós-graduação de psicologia positiva, mindfulness e neurociência, né? Então, eu estou apaixonada pelo curso, apaixonada, acho que com quase 50 anos, né? Eu comecei a fazer uma pós-graduação de novo e não pretendo parar. Então, eu acho que essa área de desenvolvimento estratégico de pessoas, o estudo, ele precisa ser uma paixão, porque pessoas têm uma potencialidade, eu diria, infinita. Potencial humano, a potencialidade humana dentro de um negócio, ela é infinita. Então, os seus estudos também precisam estar sempre amplificados, né? Esse é um pouquinho da Ana e da minha formação e do que eu venho estudando até então. Nossa, Ana. Vocês estão entendendo, né, gente? Está entendendo aí como vai ser hoje. Quando você diz desenvolvimento estratégico das lideranças, me explica um pouco mais desse conceito, porque a gente está acostumado muito a ver, tem que desenvolver as lideranças, tem que... Existe, de fato, essa diferença de utilizar a estratégia para desenvolver a liderança, ou não? É só um termo? Porque eu sinto uma diferença quando você fala desenvolvimento, porque a gente está formando líderes dentro da Cocri, né? Sim. E a gente enxerga como é difícil. É difícil. Eu falo para a Eveline, né? Eu nunca fui líder. Eu sempre fui CLT, eu era sempre uma parceira. E aí, tem coisas da liderança que são muito difíceis para mim. Então, é muito interessante quando você diz desenvolvimento estratégico. Me explica um pouquinho mais. O que é esse desenvolvimento? Vou aprender bastante aqui. Sem dúvida. Eu acho que tudo nasce... pelo menos a minha experiência diz isso, né? O que eu vivi. Então, eu vou trazer aqui o que eu vivi, o que eu experienciei e o que eu entendo que faz sentido dentro dessa minha trajetória de mais de quase 25 anos, né? Com gestão, como head de RH e gestão de pessoas. Tudo nasce na maneira com que o empreendedor, o empresário, o fundador, ou quem está começando um negócio faz a gestão da sua cultura. Da cultura da tua empresa, tudo nasce pela base, né? Eu costumo dizer que a área de gestão de pessoas é como se fosse uma casinha. E a base, o alicerce, é a cultura organizacional. Porque você está sempre recebendo pessoas. E pessoas trazem a cultura de outros lugares. Então, se você não tiver uma solidez na forma como você entende, compreende, gerencia a cultura da sua organização, você pode perder qualquer esforço de crescimento, porque a base ela não está sendo sustentada, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma ideologia central. Na ideologia central, são 3, 4 frases que direcionam totalmente o comportamento das pessoas. Então, às vezes, a pessoa, em 4 frases, ela explica para um time de 1000 pessoas qual é a cultura dela. E, às vezes, a empresa não sabe que isso é possível, né? Ela não imagina que isso é possível. Porque quando você olha missão, visão, valores na parede, é importante, extremamente importante ter essa clareza, mas as pessoas que estão no dia a dia da operação não param para ler a missão, visão e valores na parede. E, às vezes, nem conseguem compreender na essência. Agora, a ideologia central, os valores fundamentais, sabe? Aquela inspiração do fundador para o negócio dele. Aquilo, traduzindo em 3, 4 frases, qualquer pessoa vai entender. E aí você começa, a partir daí, criar as competências, os comportamentos estratégicos necessários, né? Os líderes têm extrema clareza de quais comportamentos são importantes para aquele negócio, para aquela empresa, para aquele segmento, né? Então, tudo nasce dali. Então, depois que você tiver a cultura estabelecida, o alicerce forte, ideologia central, clareza na força motriz, o que move a tua empresa, as competências estratégicas, eu chamo de competências estratégicas, aqueles comportamentos que qualquer pessoa que entra na sua organização precisa ter. Entendeu? Isso, para mim, é competência estratégica coletiva. E não importa quem seja, né? Desde a pessoa que vai entrar como um trainee, como um estagiário, até os executivos, a alta liderança. Tem algumas competências que eu chamo de competências estratégicas que
todas as pessoas precisam ter o mesmo comportamento. Né? Isso solidifica a sua cultura. E aí, qualquer pessoa que foge daquele comportamento, né, fica muito claro, muito fácil de corrigir. Então, tudo começa pela cultura. A partir da cultura sólida, você precisa dar respaldo e estrutura para a liderança tática. Porque acontece muitas vezes, a gente tem a pirâmide lá da liderança e os executivos, né, o number one lá da cadeira, a cadeira número 1, né, e os níveis estratégicos gerenciais, eles estão muito sintonizados com os indicadores, com o que eles precisam entregar. Mas quando desce para a liderança tática, a minha experiência diz que é a maior dificuldade de sustentar os negócios. Porque ou é falha de comunicação, ou é falta de clareza na comunicação, ou as pessoas não entendem qual que é a força motriz do negócio, a ideologia central, os valores. E aí, cada um dos líderes táticos, né, que é quem coloca a mão na massa e quem está com a maior parte do público nas mãos, eles vão usar aquilo que aprendeu. Então, imagina, uma pessoa no ambiente industrial usa uma filosofia, o do financeiro usa uma outra cultura, a controladoria. Então, é um distanciamento, não tem um alinhamento de cultura. Isso é bastante perigoso. Então, o que é recursos humanos estratégico? O RH precisa ser o guardião da cultura organizacional da empresa e moldar o comportamento ideal, através das competências, gestão de competências, que esteja totalmente alinhado com o propósito principal da organização. Né? E aí você consegue atuar como um recursos humanos estratégico. Você tem que saber a cultura, ser o guardião dela e estar participando de todas as reuniões de estratégia para você compreender que comportamento as pessoas precisam ter. E aí sair para treinamento, desenvolvimento e trabalhar as pessoas para que elas se moldem a esse comportamento necessário. Nossa, perfeito. Eu vou fazer mais perguntas. Claro. Estou na minha sessão de terapia. Ana, na sua fala me surgiu uma outra questão, outra dúvida. Toda empresa, para construir uma cultura, para, de fato, treinar estrategicamente, né, capacitar estrategicamente seus líderes, ela precisa ter um RH? Ou a gente consegue construir... Vou dar um exemplo, né? Vou trazer a gente. Hoje eu não tenho um RH. Eu tenho um RH, que é a Eveline, mas não tem um setor de RH. Sim. É possível construir isso, essa base, sem ter um setor de RH? Eliane, é possível, porque vamos imaginar uma área de recursos humanos. A maioria... Quantos CNPJs existem no Brasil? Quantos desses CNPJs, de fato, têm uma rede de RH estratégica? Pouquíssimos, né? Pouquíssima. E quantos negócios desses pequenos não têm uma estratégia de pessoas maravilhosas? Entende? Então, muitas empresas, elas são geridas, né? O RH delas, na verdade, é aquele departamento pessoal, que tem a pessoa que faz a folha de pagamento, que faz tudo. E, muitas vezes, o próprio empreendedor, o próprio dono da empresa, e junto com os seus líderes, fazem esse papel estratégico junto com as pessoas. Eles têm mais dificuldade? Tem. Eles vão ter mais dificuldade, porque não tem a técnica, não tem a formação, né? Não tem o letramento, eu falo, para trazer as técnicas efetivas, né, para o gerenciamento de negócio. Mas, muitas vezes, ele participa de... Ele vai buscar. Contrata você. Pois é! Essa é uma excelente alternativa. Gente. Fica a dica. Fica a dica. Mas você sabe que eu fui indicada agora para uma empresa, né? Eu ainda não vou falar o nome, mas queria falar porque é uma empresa assim, maravilhosa, de 60 anos assim, de existência, né? E conheci a dona e ela é fabulosa e adorei, foi um presente conhecê-la. E 60 anos de história, ela não tem uma área de desenvolvimento humano, mas ela é a pessoa de pessoas, né? Ela é o elo de ligação entre a estratégia e as pessoas. Entende? Então, é possível? Sim, desde que você tenha um especialista, né? Que você possa se consultar, que você possa aprender as técnicas para fazer esse elo de ligação entre a estratégia e as pessoas. Senão acaba ficando muito no achismo, né? Exato. No que eu cresci assim, aí foi assim. Eu vejo, inclusive,
corroborando um pouco com o que a Ana trouxe, que muitos empresários, eles se tornam empreendedores, eu falo sempre isso aqui, porque eles têm uma solução, um produto, um serviço que vai atender uma dor de mercado e é muito necessário. Nem todos se preocupam em obter conhecimento, como você falou. Deixa eu entender como que eu faço para gerenciar uma empresa. Ele começa a oferecer, normalmente ele começa ali sozinho ou com algumas pessoas que ele trouxe porque ele já conhecia, ele começa a estruturar e a empresa vai ganhando uma velocidade e ele vai trazendo pessoas para perto e ele vai multiplicando o jeito que ele trabalha muitas vezes. Nem ele sabe que ali, com aquele jeito que ele ensina e traz as pessoas, ele está formando uma cultura. Pois é. Seja uma cultura de uma maneira ou de outra, que visa o colaborador, que visa a pessoa, ou não, ele está moldando uma cultura. Uma cultura. Ele tá A gente não moldando está ali. falando de ser positivo ou negativo, se ajuda o negócio, se atrapalha o negócio. Mas ele está... Ele está moldando. Mas ele não tem consciência. verdade. E ele está sendo olhado o tempo todo. Então, muitas vezes, ele vai procurar alguém ou ele vai procurar um apoio quando as coisas já não estão indo tão bem mais. Que ele já está ou num ritmo de rotatividade muito alto, ou que ele teve um problema sério, ou que ele sofreu um problema trabalhista, ou que ele está meio desesperado mesmo. Exausto, porque né? exausto, vai ficando muito pesado. Diferente de quando você tem um empreendedor que já olha para as pessoas, porque aí ele entende que ele está criando uma cultura também. Então, normalmente, a gente tem mais dificuldades porque cada pessoa é um universo, a gente vai buscar conhecimento, que é mais ou menos o que a gente forma na Cocri, né? Nós não temos um setor de RH formado como um especialista lá. Mas desde que nós tivemos a ideia de montar essa empresa, nós sentamos e conversamos. Olha, a nossa empresa, o que a gente quer em princípio? Poxa, a gente quer uma empresa que as pessoas se sintam bem trabalhando lá. Porque nós vamos atender clientes e a gente precisa ter uma pessoa emocionalmente bem. Nós precisamos ter uma pessoa saudável atendendo esse cliente, porque esse cliente muitas vezes ele vem com uma carga que ele carregou no dia dele, assim, anos de empresa, uma carga muito pesada, e o nosso time muitas vezes tem que ter uma inteligência emocional para suportar isso. Então, desde antes de nós termos um colaborador, nós já tínhamos isso implantado. Então, por conta disso, nós temos algumas decisões lá. Então, olha, se a pessoa, nós não vamos segurar um talento que não queira ficar com a gente. Pode ser a pessoa mais fantástica do mundo. Se ela chega e falou, gente, meu objetivo de carreira é outro, boa sorte, gratidão pelo que você fez até aqui, mas a gente não prende a pessoa, e passaram profissionais maravilhosos pela gente. Tinha uma colaboradora incrível, e o sonho dela é um dia trabalhar na Apple. E quando ela entrou, ela falou isso. E ela tem um plano de carreira todo montadinho para isso. E ela ficou um curto espaço de tempo porque ela chegou e falou, gente, olha, apareceu essa oportunidade vai me deixar mais próxima do meu sonho. Eu queria muito falar para ela, não, fica comigo. Eu te pago mais, eu te dou um outro cargo. Mas aí a gente volta para esse pilar que molda a nossa forma de relacionamento. Sim. Então, não, é isso, Kali, olha, é isso. Então, sucesso, é uma pessoa super querida, tá sempre perto da gente, mas foi seguir o sonho dela. Enquanto que a gente tem outras pessoas que entraram conosco porque eles queriam um trabalho que fosse legal, uma empresa de cultura, onde eu posso ser ouvido, onde minha opinião é acolhida. E aí tá galgando outros patamares, outras funções, Dentro outras do responsabilidades com a gente. Por conta disso. Então, eu vejo que é muita questão do olhar e do aprendizado. Um empresário, a partir do momento que ele se torna dono de um negócio, ele tem que entender que vem uma bagagem de conhecimentos que ele tem que adquirir. Ele tem que entender da técnica, mas ele tem que entender de gente, não tem como. Ele tem que entender do comportamento dele e do comportamento dos outros. Ele tem que entender de ferramenta de gestão estratégica de recursos humanos. Ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de comercial. Ele tem que entender de contábil, de tributação, de direito. Ele tem que entender. Então, tem que buscar, né? E aí, profissionais como você vêm muito para contribuir aí com a nossa gestão. Você tem uma fala dentro de tudo que você constrói aí, tantos anos de experiência, que é assim, ó, empresas que serão saudáveis serão resultados de pessoas emocionalmente saudáveis. Sim. Já vou começar a puxar esse assunto aqui, que é o tema central do seu trabalho hoje, que eu acho que é necessário para esse momento que a gente está vivendo, mas eu quero que você explane um pouquinho mais isso, falar sobre as emoções dentro do ambiente corporativo, por que isso faz sentido, por que as pessoas saudáveis elas vão promover empresas mais saudáveis, como é o olhar do RH estratégico com relação a isso. Perfeito, Eveline. Acho que nós... o ambiente de trabalho, ele sempre precisou olhar para as emoções
e ele sempre, de uma forma ou de outra, investiu recursos nas emoções, certo? Só que até então, esse recurso é investido onde? No final da cadeia, depois que a pessoa já está adoecida ou quando o ambiente já está emocionalmente prejudicial, né? Aí ele vai sentir os reflexos, a queda no resultado, e até compreender que isso tem a ver com as emoções humanas leva-se muito tempo. Eu tenho desenvolvido muito um tema, né, e estudos que fala sobre responsabilidade emocional. E responsabilidade emocional, cuidar das emoções, também exige técnica. É uma técnica também, entende? A pessoa precisa de um aprendizado para compreender como acontecem as reações cerebrais, né, nas pessoas que estão à sua volta. Porque nós somos formados de mente e corpo. Então, quando você contrata uma pessoa, você não contrata só o corpo dela, você contrata a mente. E mente e corpo são produtos indissociáveis do funcionamento cerebral, do funcionamento nervoso. Então, você precisa compreender como acontece essa interligação, né? A neurociência ela nos ensina muito isso, mas então tem a ver com estudo, tem a ver com técnica, tem que ver com compreensão neurológica, porque a partir do momento que você começa a compreender o funcionamento das emoções do ser humano, você começa a dar os inputs corretos, porque ninguém quer gerar um input, né, na outra pessoa, através da fala, através do olhar, através da falta de gestão comportamental. Ninguém quer gerar um input no outro que gere emoção negativa. A emoção negativa não traz resultado, não traz dinheiro no bolso. Não é? Então, o que eu chamo de emoção negativa? Fazer a pessoa sentir medo, expor a pessoa numa reunião, procurar culpados. Né? Quando você vai dar um feedback, a pessoa está te dando feedback de volta. Né? Você tem um liderado, você está dando uma devolutiva para ele de um comportamento ou fazendo uma correção. E quando a pessoa quer te dar um feedback também, você como gestor, você não escuta, você é reativo, não quer aproveitar a oportunidade para aprender. Isso tudo é responsabilidade emocional, que eu chamo de responsabilidade emocional. Né? Então, hoje, os líderes que querem promover um ambiente mais saudável, não é mais nem querer, né? Hoje em dia é uma necessidade, inclusive, legal. Mas as pessoas que querem gerar melhores resultados vão precisar aprender técnicas que envolvem responsabilidade emocional. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Não tem como. A gente tem... Falar um pouquinho de NR1. Perfeito. Né? Esse tema tem assombrado as pessoas de recursos humanos, de saúde e segurança do trabalho. Tem assombrado. E o Ministério do Trabalho está prorrogando. Só que em maio agora não tem jeito, né? Isso vai vir à tona e as empresas vão precisar administrar mais uma NR, né? O que é NR1? Vou falar rapidamente, porque isso dá um podcast inteiro, que é um tema muito amplo. Mas a NR1, as empresas precisarão, através de um relatório, né? Através de um questionário baseado nas diretrizes do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho classificou 13 riscos psicossociais. 13. Começou com 9, agora em janeiro tem mais alguns. Então, nós temos hoje 13 possibilidades de riscos psicossociais dentro do ambiente corporativo. Então, você precisa fazer o relatório que vai te trazer um mapeamento. Quais desses 13 riscos estão mais evidentes no seu negócio? Né? E, a partir daí, montar um plano de ação que minimize. Qual que é a grande questão que envolve a NR1? As pessoas estão confundindo ambiente com pessoas. Então, por exemplo, a NR1 ela não fala nada sobre doença emocional, sobre doença mental. Ela não fala nada sobre essas questões emocionais, né? Das patologias emocionais. Ela não trata sobre isso. Ela fala do ambiente. O que o ambiente está gerando de fatores, né? Quais são os fatores que podem, sim, ocasionar alguma disfunção emocional, mental e tudo mais. Então, o meu trabalho está muito ligado nisso. Então, a estratégia é você trazer a NR1 para
os objetivos do negócio, né? Traduzir a NR1 de modo a investir no desenvolvimento emocional das pessoas, para que elas estejam bem emocionalmente, para que o seu ambiente não te boicote, porque às vezes você traça um planejamento estratégico, você investe, você cria ideias fabulosas, né? Você muda de prédio, vai para prédio novo, você amplia, compra máquinas novas e a sua cultura, o seu clima organizacional te boicota, te destrói, não é? Então você tem que trazer a NR1, os conceitos novos dessa, já que vai ter que fazer a avaliação, já que vai ter que mapear, vamos trazer isso para a estratégia do negócio, vamos usar isso a nosso favor, né? E não permitir que o mau gerenciamento das emoções das pessoas boicote todo o seu planejamento estratégico, todo o seu esforço, né? Para montar um negócio e para gerar tantos empregos, enfim, tudo mais, né? Nossa, sensacional. Ana, e dentro, né, do que você fala, né, da inteligência emocional e da responsabilidade emocional, qual é a diferença das duas? Acho que é interessante a gente trazer isso, né? Qual é a diferença? Porque de inteligência emocional, muito se fala, não, tem que ter inteligência emocional. Tá, gente, o que é isso? Como que a gente faz? E a responsabilidade, que para mim vem com um peso mais, nossa, parece que eu tenho que trazer isso para mim, é uma carga, né? Como é? Me explica aí a diferença, explica pra gente. Muito bom, excelente pergunta. De acordo com o que eu tenho vivido, né, e estudado, inteligência emocional, ela está muito ligada à forma como você percebe as suas emoções, né? Nós temos, quando o nosso neurônio ele faz lá a sinapse, e nós temos um espacinho de frações de segundo, né? Eu falo que nós temos, que é o famoso mindfulness, né? Você tem um espacinho entre o que você sente e a forma com que você reage. A inteligência emocional está na gestão desse espacinho aí. Entendi. Né? Do input emocional. Então, por exemplo, alguém fez algo que me me despertou a emoção vergonha. Então, fração de segundos mesmo, eu recebi aquele input de fora para dentro e fiquei envergonhada. Eu tenho um espaço de segundos também muito pequeno para escolher como eu vou reagir. Quanto mais inteligência emocional a gente desenvolve, maior é esse tempo de reação. É como se fosse assim, sabe? Porque eu consigo interpretar o que eu estou sentindo. Isso que ela disse me gerou vergonha. Para outra, não. Porque é outra realidade. Isso que a pessoa fez me gerou medo. Isso que a pessoa fez me gerou raiva. É eu ter essa compreensão do que a pessoa está gerando, do porquê ela está gerando aquilo comigo. Aí entra muito o autoconhecimento, Sim. Né? Um processo de autoconhecimento profundo, pode ser terapias, pode ser processo de coaching, pode ser mentorias, mas um processo profundo de autoconhecimento. José Roberto Marques, né, que é o fundador do IBC, ele dizia assim, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. Então, essa frase, para mim, eu conheci o Zé quando ele era... Fiz o curso, toda a formação de coaching com ele, do IBC, quando ele estava começando ainda, diretamente com ele. Hoje ele virou uma estrela, né, um popstar, então... Mas eu fiz a formação direto com o Zé. E foi, assim, para mim, um divisor de águas. Porque o autoconhecimento é o segredo da inteligência emocional. É você conseguir respirar antes de reagir, né? Tem um filme, eu não sei se você já assistiu, chama Relatos Selvagens. Não, esse filme ele fala muito sobre isso. Na verdade, são várias situações onde a pessoa, eu acho que no espaço da sinapse dela, ela reage, ela perde o senso e aí a hora que ela se dá por conta, ela já fez alguma coisa. Então, são várias situações que as pessoas tem um apagão e uma reação selvagem a determinadas situações. É muito interessante. A gente também, na época, acho que... Eu não lembro quem que trouxe esse conceito do sequestro da amígdala. Isso! Parabéns! Isso é fantástico. A hora que você tem o sequestro da amígdala, que aí, se você tem, talvez, o autoconhecimento, né?
E essa inteligência emocional faz você não dar um soco na cara de alguém. Apesar que tem gente que precisa, mas a gente tem Não vista na inteligência, né? É melhor reservar o nosso réu primário. É verdade. Melhor reservar. Mas é muito legal. Mas faz todo sentido, porque você está falando, a amígdala cerebral, ela faz parte do nosso cérebro reptiliano, né? Que é a primeira reação de sobrevivência. E muitas vezes os líderes táticos, eles falam com o cérebro reptiliano, eles conversam com a amígdala das pessoas, né? A amígdala não é aqui da garganta, é a amígdala cerebral, né? Mas eles conversam com uma parte do cérebro que não é produtiva, é contraproducente. Porque o que acontece, isso que você disse, né? Ele starta vergonha, medo, receio pela fala dele. Aí o chefe está chegando, a pessoa já fica com medo. Quando ela fica com medo, qual parte do cérebro ela está funcionando? A amígdala. Então, ela vai estar preparada para a reação. Não para explicar o que aconteceu, não para construir uma solução, não vai estar conversando com o córtex pré-frontal, que é a parte criativa do cérebro. Não vai estar conversando com essas outras partes do nosso cérebro. Toda vez que ele ocasiona medo e vergonha, ele vai estar sequestrando a amígdala. Entendeu? Nossa. Então, eu já vi gestor saindo assim, de uma reunião falando: esse resultado não deu assim, e você vai ver agora o que eu vou fazer com aquela pessoa. Entendeu? Então, sai da sala armado de um posicionamento para gerar constrangimento. E o constrangimento não conversa com criatividade, não conversa com solução de problemas, não conversa com ideias, não conversa com isso. Então, adorei o sequestro da amígdala, porque a maioria dos líderes acabam, pelo menos, né, das antigas aí, acabam achando, não, se eu tiver medo, se a pessoa tiver medo de mim, eu vou estar sendo mais respeitado. E não, ele está sequestrando a amígdala. É porque foi uma cultura que em uma geração deu muito certo. Exato. Deu muito certo. Então, eles trazem isso como herança, muitas vezes, né? Porque aprenderam assim, era assim. Então, a gente vê muito falar sobre essa questão das mudanças de geração, porque as novas gerações vão trazendo um posicionamento diferente. Eles se posicionam de maneira diferente. Então, a gente tem que reaprender, né? E olhar para isso de uma maneira diferente. Você falou várias vezes que o estímulo negativo, a penalidade, esse posicionamento mais agressivo ou talvez impulsivo, às vezes até... Eu acho que agressivo talvez seja a palavra mais adequada no momento. Ele não gera transformação, né, Ana? Não gera transformação. E aí, completando a pergunta da Kali, juntando com a sua, o que é responsabilidade emocional, então? Né? Se inteligência emocional é tudo aquilo que a gente conversou, e responsabilidade emocional, o que é? Bom, eu detectei o que eu estou sentindo, né? E eu escolho, eu sou responsável pela minha gestão emocional e pela gestão emocional e pelo que eu vou transmitir de inputs para despertar emoção no outro. E o que é responsabilidade? Se você tem autoconhecimento e inteligência emocional avançados, você tem poder. Lembra? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. Se você é mais inteligente emocionalmente que outras pessoas, você pode usar isso de forma equivocada. É aí que entra a responsabilidade. Que ambiente eu quero? O que eu quero deixar para as pessoas, né, de legado, de crescimento? O que eu já aprendi na minha inteligência emocional? O que eu posso usar isso para trazer a pessoa para cima, para que ela se sinta bem? Né? Então, responsabilidade emocional é você usar o seu conhecimento, seu autoconhecimento e a sua inteligência emocional para fazer com que as pessoas se desenvolvam. Então, quando a gente fala de desenvolver, num ambiente corporativo, eu tenho o objetivo do negócio, eu tenho os indicadores estratégicos e eu preciso melhorar isso. Desenvolvimento é criar possibilidades que aquela pessoa que está fazendo o trabalho mais básico interfira diretamente nos indicadores mais estratégicos do negócio, pela forma com que ela se comporta.
entendeu? E a forma com que ela se comporta passa pela gestão emocional e passa pela responsabilidade emocional de quem está liderando ela. Então, se eu quero um ambiente que seja criativo, eu não vou envergonhar as pessoas. Se eu quero um ambiente que seja focado em solução de problemas, eu não vou, no primeiro erro, crucificar as pessoas. Né? Eu vou incentivar o erro honesto. Eu falo muito disso, de erro honesto. Eu vou incentivar o erro honesto, porque o erro honesto é criatividade pura, é evolução. Né? O que eu chamo de erro desonesto? A pessoa precisa seguir um procedimento e ela escolhe não seguir aquele procedimento de propósito, porque ela está com preguiça, porque ela não quis fazer, porque ela... Enfim. Porque ela recebeu uma punição negativa. Exato. Ela então, não vai é? Vai descontar. Se chama vingança. Vingança. Às vezes acontece no corporativo, mas eu ouvi falar nas empresas aqui no Não Brasil, é? De vez em quando acontece. Então, isso é um erro desonesto, né? A pessoa escolheu falhar. Ela sabia, ela recebeu o treinamento, ela sabia como fazer, ela sabia a importância de ser feito aquilo, tinha conhecimento do seu papel, clareza do seu papel, mas escolheu não fazer certo. Isso é um erro desonesto. Agora, a pessoa ela tentou fazer uma melhoria no processo, trouxe uma ideia nova e quis experimentar, né? E aí, por uma ocasião, não saiu como ela imaginava. E ocasionou um problema que vai ter que ser corrigido, né? Pela equipe, pelo líder e tudo mais. Isso é um erro honesto, porque a pessoa fez na intenção de gerar melhores resultados, entendeu? E isso precisa, de uma certa forma, sempre que possível, dentro dos limites plausíveis, né? Dentro dos limites, isso precisa ser incentivado, porque é daí que nasce as soluções que interferem diretamente nos indicadores mais estratégicos do negócio. É nisso que eu acredito, sabe? Não, faz todo sentido, na verdade, né? Eu acredito Porque eu vai falando e eu vou imaginando, Você vai contextualizando aqui. visualizando. A liderança pelo medo, pela punição, ou para mim ela é tão incabível no meu cenário, assim, que eu falo, gente, como pode, né? Porque você cria um rival dentro da sua empresa. Quem que é alguém que vai jogar contra? Porque tipo, é igual pai e mãe, você fica com medo se eles são agressivos, né? Não tem como. Não tem É como. que, na verdade, para alguns perfis não é tão fácil. Quando você já tem um perfil pessoal mesmo, aberto ao diálogo, que você foi educado para conversar, para entrar num consenso, que você tem alguma habilidade ali ou alguma característica no seu perfil mesmo, voltado à relação, isso tende a acontecer de uma maneira mais comedida. Então, você sempre vai falar, nossa, às vezes eu acabo entendendo assim que gera uma confusão entre ser responsável emocionalmente ou deixar de ser firme. Então eu sou responsável, eu não vou ser firme. Eu não vou ser firme. E para mim eu vejo uma diferença nítida. Mas tem gente que é muito focado, tem profissional muito focado na tarefa. Ele é ali um executor altíssimo. Ele não está fazendo necessariamente aquela atitude, não está tomando aquela atitude porque ele quer o mal daquela pessoa, é porque ele quer que a tarefa saia perfeita, do jeito que ele quer. Ele está focando o resultado acima de tudo. Então, para essa pessoa, a busca por conhecimento e a busca por um auxílio, um mentor, alguém que ajude ele a entender como ele vai se expressar, como que ele vai obter esse resultado, de uma forma firme, mas inteligente, é essencial. Para quem já tem um pouco de, naturalmente, essa habilidade relacional, essa necessidade é um pouco menor. Às vezes ele até tem que estar um pouco olhando mais como que eu vou ser firme, sem ser tão compassivo, sem ser tão conivente. Né? Então, eu entendo que esse conceito de responsabilidade emocional na liderança, você pode até trazer um pouco mais de clareza sobre isso, mas ele vem para equilibrar também, usar a emoção adequada, na situação adequada. Eu tive um gestor numa corporação que ele falava muito assim, Eveline, não é o que você fala, é como. Porque ali era cobrado de mim que eu tivesse uma postura muito firme. O meu resultado dependia disso. Sim. Então, eu precisei desenvolver isso para ser mais firme com as pessoas. Então, às vezes, por não ter muito esse termômetro, eu passava um pouco da medida. E aí eu entendi, nossa, a comunicação que eu fiz não gerou o resultado que eu queria. Então, onde eu falhei, aí eu voltava um passo atrás, entendi aquilo e eu ia para ele. Olha,
dei um feedback aqui, não saiu muito como a gente esperava. Onde foi que eu falei? Então ele olhava e ele sempre falava assim: olha, não foi o que você falou. O que você falou estava certíssimo. Nós tínhamos ali uma tarefa clara, a pessoa estava treinada, houve uma falha que não devia se repetir, é a segunda, terceira vez que isso está acontecendo. Então você precisava ser firme com aquela pessoa. Mas isso não significa ser agressivo. Perfeito. É muito diferente. Então, para até a gente entender essa dose, a gente precisa investir muito. Nossa, é difícil. Muito. Entre ser... Cobrar resultado e ser permissivo, pra mim, pelo menos, eu falo, não, e agora? Tem hora que eu falo, Evelyn, me perdi aqui no trajeto, viu? É desafiador. Vida Porque real é isso. Vida real é isso. O espaço é muito curto, realmente. Você respira assim e fala, meu Deus. Aí, conforme a gente vai treinando, Sim. segurando a onda, né, cara? Você vai desenvolvendo técnicas, né? Eu falo que os 2 pilares principais da liderança, podem ter outros, mas assim, para mim é muito claro, né? São 2. Gerar resultados, não tem como. Você vai para um cargo de liderança, você precisa fazer gestão de tudo que impacte no resultado final. Né? E desenvolver pessoas. Então, esses 2 pilares são fundamentais no papel do líder. E aí entra, Eveline, um pouco da nossa geração do comando-controle. Nós, como líderes, aprendemos, né? A gente vem de uma geração que o líder ele era formatado no comando-controle. Né? Só para a gente ter uma ideia, comando-controle é parecido com o exército. Né? Você tem a hierarquia rígida e você tem lá o general, o capitão. Eu não entendo muito de exército, mas você tem os níveis hierárquicos. Então, quando o chefe chegava, você só fazia o que ele pedia e da maneira que ele pedia, comando, controle, comando, controle. E nisso os líderes iam ficando extremamente sobrecarregados, estressados, porque a equipe não andava se ele não tivesse comando e controle, não é? E essas questões da responsabilidade emocional e tudo mais, o estilo de comunicação, eles não eram tão trabalhados quanto resultado, resultado, resultado. Algumas pessoas, e você, eu tenho certeza que era uma delas, né? Porque só de você voltar para o seu chefe e falar assim, olha, não consegui sair do jeito que eu queria, o que a gente pode fazer de diferente? Foi, assim, já é 50% do caminho andado para a evolução e para a responsabilidade emocional, né? Você estava buscando meios de acertar. E os líderes de antigamente faziam muito isso, procuravam por si só meios de acertar. Agora não, e todo mundo achava que tinha essa confusão, né? Ter responsabilidade emocional ou cuidar do que você impacta na emoção do outro, não é cuidar da emoção do outro e nem passar a mão na cabeça porque o outro está triste, não é isso, não é passar a mão na cabeça, mas é cuidar de como as suas emoções, como o que você fala, a forma como você reage, a forma como você escuta ou não escuta, principalmente, né? Impacta nas questões emocionais do outro. Então, quando a gente fala de comunicação, né, por exemplo, a maior habilidade do comunicador, do líder, que é um bom comunicador, sabe qual é, na minha visão? Escutar, mais do que falar. Porque quando uma das necessidades essenciais do ser humano é ser ouvido na essência. Então, muitas vezes, a necessidade do seu time é boba, é básica, e você não está ouvindo, entendeu? E aí, um simples ajuste de layout, às vezes, um simples ajuste de mesa para lá e para cá, porque o ar-condicionado estava ali, ó, entende? Muitas vezes são coisas simples que fazem parte das necessidades das pessoas, mas o líder não está ouvindo. E aí ele perde grandes oportunidades de trabalhar nas emoções das pessoas, porque não ouve na essência. Não sabe ouvir. E eu vejo que assim, ó, essa questão da responsabilidade com o desenvolvimento de alguém é tão forte que eu já trabalhei com pessoas na minha equipe assim, ó, que a pessoa não falava. Porque o líder que está aberto a escutar, ele quer ouvir. Eu aprendi com o tempo que assim, eu não vou interpretar a sua linguagem corporal só por si, porque tem pessoas que é muito difícil e aí a gente faz deduções equivocadas. Sim. Então, eu precisava ouvir, eu jogava perguntas e a pessoa responde assim, de uma maneira muito breve,
uma resposta curta, com bastante medo. Então, eu tive que primeiro fazer um processo para que essa pessoa entendesse que ela estava num ambiente seguro, que ela podia falar. E aí, essa pessoa foi ficando mais à vontade, foi entendendo que as perguntas que eu fazia não iam ser para caráter de avaliação de desempenho diretamente, ou que ela ia perder o emprego se ela reclamasse do lugar que ela ficava perto do ar-condicionado. Ela precisava entender isso. E com o tempo, essa pessoa vai se soltando até a ponto de eu ter uma conversa. Nossa, eu preciso ouvir mais. Porque aí, são pessoas que, assim, às vezes ela vai segurando tanto que ela só solta quando ela tá numa emoção de exaustão já. Ela tá com o copo quase derramando. Aí ela vai soltar numa velocidade, assim, que você tem que segurar ali, porque vai vir de uma vez. E aí, quando vem, eu falo, ótimo, agora eu consigo trabalhar isso com essa pessoa. Que bom que você falou. Eu tenho provocado isso faz tempo, eu preciso te ouvir mais. Por que você não fala? E aí vem as histórias de líderes anteriores, de quanto foi punido porque falou, de que perdeu o emprego porque deu um palpite numa reunião, de que aconteceu tal coisa. Então, eu vejo que, assim, é óbvio que isso não significa ter liberdade e permissão para tudo. Dentro do ambiente corporativo, você tem que saber se comportar também, e vem muito da cultura, né? Não vou levantar de uma mesa de reunião com diretoria, bater na mesa, gritar com todo mundo, sair, achar que tá tudo bem. A gente vai construindo isso dentro da nossa empresa, uma forma de comunicação respeitosa. Precisa gritar, corre no banheiro. Cultura, aquela coisa toda, né? Mas, se você leva essa pessoa à exaustão, porque imagina se eu lidasse da mesma maneira com essa pessoa. Porque eu vou jogando informação ali e vou interpretando os sinais dela. Eu vou jogando informação e vou tomando decisão e vou conduzindo as coisas. Vai chegar uma hora que ela vai estar com aquilo entalado e ela vai soltar. Sim. E ela vai soltar de que forma? Então, eu vou ser mais uma líder que, de repente, teve uma atitude negativa frente a isso. E aí, à medida que ela traz isso, eu falo, então, vamos trabalhar isso porque é que você precisa falar. Senão, a gente não vai ter uma jornada longa juntos. Sim. E é todo um trabalho. E quando você encontra uma pessoa disposta a isso, quanto a gente pode mudar na vida da pessoa. Porque a pessoa pode se ver em cargos que ela não queria ocupar anteriormente, porque ela estava traumatizada. Ela pode liberar um potencial que estava adormecido ali, que ela estava traumatizada. Perfeito. E às vezes as empresas perdem talentos riquíssimos por conta de traumas gerados pela liderança, que está ali no dia a dia. Então, eu acho que sempre volta para aquilo, né, Ana? Eu me conheço, eu adorei essa frase, eu adorei. Me conheço, Quanto mais eu me conheço, potencializo. mais eu me curo e mais eu me potencializo. Quero uma frase dessa na Cocri, Liane. Não é? Você já escolhe um lugar lá, eu quero isso. O conhecimento é maravilhoso, não tem fim, nasce muito da gente, né? E tem uma amiga que eu conheci recentemente, que ela diz assim, Ana, para ser líder, a gente precisa ter uma honestidade brutal com a gente mesmo. Sensacional. Porque a gente vai ouvir coisas que a gente não quer, a gente vai lidar com todos os tipos de pessoas, né? A gente vai ser desafiado todos os dias. Todos os dias você vai ser desafiado pelo comportamento das pessoas, né? Mas a gente escolheu estar naquela posição. Eu acho que essa é a chave. Então, se a gente escolheu estar ali, a gente tem que ter o bônus e o ônus daquela escolha. Ninguém está te amarrando no pé da mesa para ser líder, né? A gente escolheu ser empreendedor, a gente escolheu conduzir um time, a gente... Enfim, não, mas eu era um bom analista e me colocaram nessa posição. Mas te amarraram, você não pode ir para outro lugar, né? Você não pode ir para outro lugar, você tem que ficar obrigado ali. Então, é uma escolha. Né? E sendo uma escolha, você tem que ter responsabilidade com as suas emoções para aprender a modulá-las. E aí tem todo o conhecimento técnico e científico, como é que a gente modula as nossas emoções. Né? Quem quiser uma mentoria sobre isso, eu estou à total disposição. Então, tem ferramentas para você modular as suas emoções, para você não permitir que as suas emoções gerem emoções ruins nas pessoas e, por consequência, comportamentos ruins e, por consequência, destruição de um resultado que poderia ser bom. Né? Então, sensacional. tudo é resultado, gente. Não quero ser líder, gente. Só para contextualizar, você não tem essa escolha mais. Você já foi escolhida. Tem muitas coisas que a gente fala, cara, você tem que ser, você precisa fazer isso. Não quero fazer isso. Kaliane, você não é um querer, é um ter. Exato. Mas isso, tipo, não é assim. Mas É porque também... muita coisa... Quando a gente já passou... falando, eu falei... Faz sentido, né? Porque quando a gente passa por algumas trajetórias, né? Embora, assim... o que eu me considero uma líder com uma responsabilidade emocional muito grande. Me considero,
tem esse Eu feedback também. do meu time. Comigo você já foi muito responsável emocionalmente no desenvolvimento dos meus projetos. Então, eu posso dizer que sim. Eu gosto, mas eu sempre gostei muito disso. Mas eu levei vários tombos. Não foi só pelo amor, eu gosto, quero me conhecer. Não, eu já passei por situações assim que me tiraram a base, me tiraram o chão. Então, fui forçada a algumas coisas. E aí, eu olho para a Kali, como ela disse, né? Ela não foi líder antes da nossa experiência como empreendedora. Eu já tinha 15 anos de liderança, então eu já tinha passado por bons desafios, assim, né? Nesse contexto. Nesse contexto. Então, às vezes eu tento encurtar o caminho. Eu falo, Kali, isso aqui, olha, 80% de chance de dar isso aqui em breve. Vai ter um impacto negativo. Então, tem coisas que eu acabo deixando mesmo. Eu falo, não, isso aí tem um risco baixo. Ela vai aprender Sim, sozinha, deixa porque ela precisa sentir, ela precisa vivenciar, né? E tem coisas que eu olho e falo, Kali, olha, se eu puder te dar uma dica, aqui, ó, não vai por esse caminho, vai por esse. Porque é um ser humano ali do lado, né? Então, você tem que ter uma sensibilidade, ou tenta ir de uma outra forma, tenta ir com menos energia, porque nós temos uma energia diferente também. A Kali é muito desbravadora. Muito. Ela é muito, essa é a palavra, desbravadora. Então, ela tem uma energia, ela pulsa, assim. Então, ela chega com uma motivação, só que, como a mente dela é muito veloz, às vezes as outras pessoas não acompanham o mesmo time. E aí, Exato. dependendo da situação, se ela muda de ideia, isso gera uma frustração na outra pessoa, dependendo do perfil. Tem coisas que, né, eu falo, não, deixa. Daí ela vem e fala, isso aqui não foi muito legal. Ótimo. Você aprendeu? Aprendeu. É mais uma. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo estágio. Porque eu também estou aprendendo todo dia. E, às vezes, ela tem algumas atitudes por conta de não ter senso comum, porque eu já tenho os meus sensos comuns formados. Né? E aí ela vai e eu falo, olha, que interessante. Ela foi, eu podia apostar que daria um resultado ruim e deu muito bom do jeito que ela fez. Então, tem certas coisas que eu falo, não vou interferir, porque também, né? Estilos. Sou CEO esse ano. Tem que esse respeitar ano- os estilos, CEO. Esse né? ano na Cocri, ela CEO e ela Muito tá, bem. vocês vão ver um monte de novidade na Cocri esse eu ano, porque acredito. tá numa velocidade aqui, ó. Eu acredito muito, né? Porque ela já está visualizando as coisas concretizadas, né? Exatamente. E o time para isso é difícil administrar, né? Para quem é muito inventiva e para quem é um executor nato, né? Porque já está enxergando lá tudo feito, o caminho como tem que ser feito. Só que os resultados são através das pessoas. Então aí você tem que... E o desafio é levar todo mundo, né? Exatamente. E você, pelo menos, né, a gente enxergar que cada um tem o seu tempo também. Tipo, para mim tudo é muito óbvio. Eu tenho essa questão, gente, isso é muito óbvio. Ou isso aqui é muito... Como não está acontecendo, ou como está acontecendo. Então, para mim, parece que tudo é muito, na minha mente, acelerada. Tá tudo muito claro. E aí, eu vejo o quanto a gente falha, tipo, como liderança também, né? De achar que, não, tá tudo certo. Então, essa pessoa tá ok, essa situação tá ok, porque para mim tá ok. Mas a gente aprende que na liderança não é só o meu tempo. Na verdade, é muito menos o meu tempo e mais o tempo do outro. Sim. De ouvir, de entender, de esclarecer. Então, E às vezes até acelerar. Exato, acelerar, pouco, né? ou eu desacelerar, porque também as coisas precisam, né? Olha, tem às vezes o time fala, olha, em uma semana você deu 3 diretrizes. E aí, o que eu sigo? Aí eu olho e falo, meu Deus, se eu tivesse no lugar deles, eu teria xingado a liderança. Então... Mas essa consciência é legal. Que também acho que é nosso papel também se colocar. Eu acho que um líder ter passado por ser CLT, eu falo para a Eveline que, para mim, é uma vantagem. E eu tive diversas lideranças, né? E aí eu falo, olha, eu peguei o melhor desse, pego o melhor daquele, mas é uma construção. Para mim, a liderança é, de fato, um desafio. Mas eu acho que só o fato de estar aberto a escutar, né? Demais. De, por exemplo, um integrante da equipe chegar e falar, Kali, essa semana você deu 3 diretrizes. A gente tá perdido, o que a gente segue? E ela não fala assim, segue o que tá, né? Não estourar ali, não explodir. Não gente, priorizar? Vocês não conseguiram interpretar o que ela entendeu? não foi clara, não Foi sei o quê. clara. Não, ela para e fala, verdade. Calma aí, deixa eu pensar. Aí eles ficam lá esperando ela pensar. É muito legal.
Gente, segue isso. Às vezes, dependendo da maturidade do liderado, ela fala: dessas 3 diretrizes, qual você acha que seria melhor no processo? Perfeito. Aí ele olha e fala: Kali, a primeira que você deu, se a gente continuar seguindo, fica melhor. Por quê? Por conta disso, disso e disso. Fala, gente, segue, é isso. Então, dependendo da situação, quando ele já tem maturidade, ela já dá essa abertura. Às vezes, quando está em construção, maturidade, assim, tempo de cultura mesmo, né? Sim. Ela já pergunta, tem alguns que devolvem, mas, Kali, o que você espera? O que você espera que eu responda? Você me fez essa pergunta, o que você espera? Ah, eu espero que você traga o seu olhar. Mas não tem certo e errado? Eles até perguntam, não tem certo e errado mesmo? Não, então ela responde, então vamos analisar junto. E quando é alguma pessoa mais madura, ela abre mesmo e o resultado é sempre muito positivo. Então, eu acho que isso já é um sinal de uma cultura aberta à escuta. Desenvolvimento. E isso exige muita disponibilidade, disposição da gente, né, Ana? Porque foi uma coisa que eu fui num treinamento e eu tive uma atitude assim, né? Eu trabalhava numa empresa e a minha porta ficava sempre aberta. Eu não tinha janela, então a porta ficava sempre aberta. E aí eu estava sendo muito cobrada de algumas atividades operacionais. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu baixei uma regra lá. Eu estava no curso de liderança, eu falei, se eu baixei uma regra. Se a porta estiver fechada, ninguém fala comigo. Daí o professor, não! Deixa a porta aberta. Cria a regra de uma outra maneira, porque essa porta, se você já tinha o hábito de deixar a sua porta aberta e você fechou, você criou um bloqueio com eles. É diferente se você sempre tivesse tido a porta fechada. Entendi. Se eles sempre tivessem que marcar reunião com você. Então, deixa a porta aberta e converse abertamente com eles. Gente, a diretoria está me cobrando esses projetos. E para eu entregar, eu preciso de concentração total, porque era um nível de detalhamento absurdo e o meu perfil não é detalhista. Então, eu me perdia Sim. E eu tinha que voltar. Então, eu perdia muito tempo nesse retorno. E aí eu fiz isso, saí do treinamento, falei, não, vou ter que chamar todo mundo na sala. Gente, olha, não foi legal a experiência de deixar a porta fechada. Eu preciso disso e disso. E eles passaram assim, uma semana, eles só me interrompiam quando era algo assim, tá pegando fogo e a gente precisa de você. E aí eu saí disso com um aprendizado gigantesco. E eles também, depois de uma semana a gente tá entregue, a diretoria aprovou, nosso plano tá ok. Vamos analisar essa situação? Por que vocês são dependentes tanto de mim? Porque tudo rodou. Insegurança. Sim. E aí eles falaram, a gente fica inseguro. Mas inseguros por quê? Então a gente trabalhou isso juntos para que eles se tornassem... Essa experiência foi tão positiva que eles se tornaram autônomos que eu consegui pegar outros projetos de outros setores, porque eles foram rodando sozinhos. Que fantástico. Mas partiu de onde? De uma autoanálise, de uma investigação se a porta fechada era uma boa solução ou não, né? Então você se dispôs a experimentar aquela circunstância e buscar respostas para aquilo, né? Eu acho que uma vantagem que muitos, voltando para a indústria, que é o meu mundo, os líderes táticos, às vezes, não têm essa oportunidade que vocês têm de conversar, de se desenvolver. Eles vão no que alguém falou, no que o gerente falou, eles vão se adaptando, mas fazendo uma meia-culpa, né? Porque tudo cai no líder, sabia? Na área industrial, tudo é responsabilidade do líder tático. A estratégia veio, o líder tático que não soube fazer. A estratégia veio, mas ele que não chegou no resultado. O recurso está lá, mas ele que não soube usar o recurso. Então, e às vezes isso é muito cruel, porque, de novo, recurso físico, financeiro, né? Resultado, descrição da tarefa, do procedimento, claro. Mas e a gestão das pessoas? Ninguém ensina. Ninguém ajuda, ninguém apoia, ninguém oferece técnicas de gestão de pessoas. E a maioria das pessoas de uma organização está sob o guarda-chuva dos líderes táticos, ali, da média liderança, né? Então, nem sempre as pessoas têm oportunidade de ter uma parceira ali do lado. Né? Olha, não vai por esse caminho não, que não vai dar certo. Ele aprende nos acertos e nos erros, nos atropelos do dia a dia, ele vai construindo a sua própria gestão. Né? Mas não precisa ser sofrido assim. E ele não precisa ter um turnover gigantesco na área dele ou perder o emprego para depois descobrir que um estilo de comunicação mais correto ajudaria ele demais. Né? Ouvir as pessoas ajudaria demais. Né? Um controle, uma rotina de feedback, uma rotina de conversas produtivas, né? Uma comunicação produtiva. Eu não gosto muito de comunicação assertiva, porque traz uma... Mas, assim, comunicação produtiva. Como eu faço para desenvolver, Ana, uma comunicação produtiva? Que eu não precise falar 20 vezes a mesma coisa. Não é? Então, são todas
técnicas que a gente deixa de oferecer para essa liderança média. E aí você vai ter uns equívocos de resultado nesse meio do caminho, não é? Então, nem todo mundo tem a chance de se desenvolver sozinho, né? E as empresas falham muito nessa questão da liderança tática, sabe? De oferecer recursos intelectuais, técnicas de desenvolvimento de pessoas, para que eles possam fazer um melhor trabalho com as pessoas. Ana, e no seu trabalho, você atua nessa liderança tática ou não? É mais na alta direção? Como que é um pouquinho? Eu trabalho desde o number one das empresas, né? Desde do fundador, por exemplo. Eu estou fazendo um trabalho de uma empresa também que tem mais de 80 anos de fundação. Mas, por mais que ela tenha mais de 80 anos de fundação, ela não tinha cultura solidificada, formalizada. Então, a gente começou lá desde a cultura até chegar nos processos de avaliação de desempenho, que foi o principal objetivo da proposta, né? Desenvolver ferramentas para avaliação de desempenho. Ok. Só que a gente vem fazendo um trabalho desde a cultura, que aí, para fazer com a cultura, você precisa entrevistar a segunda geração, a terceira geração, precisa pegar o histórico e o legado do fundador, né? Entender os princípios dele, aquela coisa toda da cultura. Ou seja, eu caminho em todos os níveis de liderança, Eveline, e lá, especificamente nessa organização, vai ter uma fala e uma interação minha até com todos os funcionários num determinado momento, para alinhar, para fazer um arredondamento da cultura corporativa, né? E aí entra o nosso manual lindão que a gente vai construir, não é, Karen? Sim, estamos animadíssimos. Que são as ferramentas que ajudam a sustentar a cultura organizacional, né? Então, ou seja, eu sou muito versátil na minha interação com o negócio. Primeiro que eu não tenho nada formatado, claro que tem todas as ferramentas, mas eu não tenho nenhuma receita de bolo. É muito parecido com o trabalho que a Cocri faz, né? Quando a Cocri sentou comigo, porque eu me senti totalmente acolhida e alinhada com o meu propósito? Porque você fez um raio-x de quem era a Ana Xavier. Você não queria me oferecer um padrão, né? Uma coisa já estabelecida, falar, não, vamos fazer assim, e eu tinha que me adaptar àquele formato. Não, vocês, né, buscaram a minha identidade, não é? E respeitaram a minha ideologia, respeitaram o meu jeito de ser, respeitaram o meu self, né? E aí criamos tudo que a gente está criando, que está muito bacana. Eu faço da mesma forma. Então, você precisa respeitar a história daquele negócio. O estágio que a liderança está, para saber a linguagem que você vai utilizar. Eles estão precisando desde o básico, essa empresa de 80 anos. Os líderes nunca tiveram um treinamento de liderança, entende? Nunca tiveram ferramentas. Nossa. Então, como é que a gente vai lá para fazer uma avaliação de desempenho, para o líder sentar com o seu liderado e dar um feedback sobre o desempenho dele, se ele ainda não tem a bagagem técnica para fazer um bom feedback, para estabelecer uma conexão, né? Para ter uma escutativa, para usar uma comunicação produtiva, para ouvir muito, né? Ao invés de só falar, né? Ouvir muito, pegar esse eco de volta das pessoas. Então, é um caminho de construção. Então, eu caminho em todas as fases da pirâmide, para que a gente consiga, aí sim, ser estratégico na intervenção de recursos humanos, né, de gestão de pessoas no negócio. Entre as mentorias individuais, né, muitos líderes precisam de mentorias, porque, às vezes, ele é um ótimo executor, ou ele alcança os resultados, mas é aquele super-herói que salva a mocinha, mas derruba a cidade, sabe aquela história? Então, às vezes, precisa de uma mentoria individual. E aí tem vários projetos que a gente vai construindo junto com o negócio, junto com a alta direção. Sensacional. Eu pedi um orçamento já. Eu já tô aqui. Já tô aqui 5 minutos depois do encerramento do podcast, Ana. Vamos conversar. Vamos fazer uma collab, não tem, né? Eu acho super. Dessa união nasceu um projeto novo da Cocri, né, gente? Legal. A ideia, de fato, é a gente construir junto com a Ana com toda essa expertise de construção de cultura, de liderança, porque também a gente acredita que se a liderança, seja ela em qualquer estágio, não buscar o aperfeiçoamento, de fato, se desenvolver, a cultura nunca vai ser implantada. Exato. Né? Não tem como você criar cultura sem desenvolver liderança.
Pelo menos é aquilo que a gente acredita, né? Faz todo sentido. Então, a gente criou um serviço, né? Um produto para as indústrias. A gente também tem focado bastante na indústria, né? Muito bom. E nas empresas de construir essa cultura, fazer esse diagnóstico profundo de como é, porque uma cultura não é o quadrinho que está na parede, não é, pelo menos que Não a é gente só acredita, isso, né? não é É só vivida isso, ali na não prática. é o happy hour que você faz na sexta-feira, né? É toda uma construção e ela tem que ter profundidade. Sim. Então, a gente vai, de fato, construir isso junto com as empresas, né? Entregar um material profundo e robusto para que isso se perpetue. Então, quem tiver interesse, só nos chamar, que Com vai ser um certeza. prazer fazer esse trabalho aí, né, na sua empresa. Vai né? ser um divisor de águas, hein? Vai, meninas? ó, Se preparem. Vai. Quem contratar esse trabalho, primeiro que ele vai se reapaixonar pelo negócio dele, na hora que ele vir tudo solidificado, estruturado, escrito, as políticas bonitinhas ali, na hora que ele vê tudo solidificado, ele vai se reapaixonar pelo negócio dele. E segundo que ele vai ver a mudança acontecendo de comportamento assim, ó, sabe? Ele não vai se sentir mais solitário, né? Vai ter alguém ajudando ele a cuidar do mais importante, que é o negócio dele, né? Ali, e as pessoas. E é um trabalho que a gente ama. Mas já estamos partindo aqui para o nosso Gente, já final passou? de programa. Muito Já rápido, passamos, né? já. Não, tem um monte de pergunta aqui que eu não fiz. Vamos ter que marcar um horário de consultoria com a Ana para poder Na fazer verdade, todas as essas do perguntas. podcast eram perguntas que eu tinha. Tem perguntas da Caliane. Ana, gratidão imensa. Espero que você aí que está assistindo a gente tenha gostado. É um conteúdo riquíssimo do nosso ponto de vista, né? No fim do dia, tudo é sobre pessoas. Então, incrível aqui o nosso bate-papo. Tenho certeza que vai deixar aí um conhecimento rico, valioso, para trazer luz a esse trabalho nosso de empresário que é tão árduo já, né? Como você falou. Não precisa ser solitário, pode ter ferramenta, pode ter apoio. Então, muito obrigada por estar aqui, dedicar esse tempo para compartilhar o seu conhecimento com a nossa audiência, com o nosso time. Agradecer ao Studios House por nos receber aqui na casa de vocês mais uma vez. Muito lindo tudo aqui. Eu que agradeço profundamente, gente. É uma oportunidade riquíssima, né, da minha trajetória. Então, eu como head de RH durante tanto tempo, né, agora pegando tudo que eu aprendi, disponibilizando para as pessoas que realmente entendem que isso é importante. Então, para mim, é uma honra e é a solidificação do meu propósito, da minha missão. Vocês estão dando essa oportunidade de mostrar para as pessoas e para contar sobre o meu propósito. Isso é muito, muito rico para mim. Obrigada. A gente agradece. Ana, muito obrigada, viu? Você sabe que eu sou sua fã. Vamos precisar fazer outro podcast, que tem muitas coisas legais aqui. E a nossa audiência, muito obrigada por mais um podcast aqui com a gente. E até o próximo. Até o próximo.